eu quero falar da situação da Carla Zambelli. Bota aí para mim, gente. A defesa da ex-deputada federal na Itália afirmou que vai pedir a substituição dos juízes que acompanham o caso na Corte de Apelação. Janaína Camelo, conta pra gente, minha amiga. Pois é, Evandro. Inclusive, por conta disso, já foi remarcada uma nova audiência desse caso da extradição da Carla Zambelli na Corte de Apelação de Roma. Então, essa audiência aconteceu ontem, foi a terceira audiência, aconteceu ontem com a defesa de Carla Zambelli, com a presença de Carla Zambelli, mas os advogados da ex-deputada federal dizem que os 3 juízes que compõem a turma da Corte de Apelação de Roma estão sendo parciais. Nas palavras de um dos advogados, o Fábio Bagnosi, ele disse que os juízes, a justiça italiana está sendo manipulada pelo governo Lula. Então, eles pediram, manifestaram, já peticionaram ali a troca desses juízes dessa turma. Então, uma nova audiência já foi marcada para o próximo dia 11 de fevereiro. O que a defesa de Carla Zambelli alega ali no processo também? Alega que o sistema carcerário aqui no Brasil não tem condições de abrigar Carla Zambelli muito por conta da situação de saúde, das condições de saúde de Carla Zambelli. E aí, o STF enviou para a Justiça italiana vários documentos, inclusive detalhando como é a penitenciária feminina que fica aqui em Brasília, que é para onde Carla Zambelli, caso ela for extraditada, ela deve ir, que é a penitenciária da Colmeia. Foram documentos enviados pelo ministro Alexandre de Moraes. Esses documentos estão sendo analisados e a defesa de Carla Zambelli diz o seguinte, que esses juízes, esses 3 juízes dessa turma na Corte de Apelação de Roma não têm aceitado novas diligências, né? Não têm aceitado, por exemplo, eles pediram que fosse ouvido Eduardo Tagliaferro, que foi assessor de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Isso foi recusado pela turma que está analisando o caso. Enfim, então tudo vai ser retomado na próxima audiência no dia 11, na Itália. Lembrando que lá, Carla Zambelli está presa desde o meio do ano passado. Ela chegou a ficar 2 meses foragida, né? Depois que ela teve um pedido de prisão pelo ministro Alexandre de Moraes, ficou 2 meses foragida, foi presa e está presa desde o meio do ano passado, depois que o Brasil então pediu ali ao governo italiano para que ela seja extraditada aqui para o Brasil, e desde então ela tem respondido a esse processo de extradição, que pode demorar bastante tempo, até porque cabe recurso, dependendo da decisão ali da turma na Corte de Apelação de Roma, ainda vai caber recurso, enfim. Carla Zambelli, ela diz que ela é uma vítima de perseguição política aqui no Brasil. Lembrando que essa questão específica da qual Carla Zambelli foi presa, foi condenada aqui no Brasil, é com relação ao CNJ, né, a invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça. Então, a próxima audiência, Evandro, marcada já lá na Justiça Italiana no próximo dia 11, viu? Com você. Obrigado pelas informações, Janaína Camelo. A gente tem percebido um certo esgotamento das atitudes da defesa de Carla Zambelli para impedir, de alguma maneira, que ela seja trazida ao Brasil. Você acha que essa pode funcionar, Lucas? Talvez, eu não sei. Eu acho engraçado, né? A Carla Zambelli tá querendo mudar os juízes lá na Itália. Então, aqui no Brasil, ela tinha um problema com os juízes do Brasil. Lá na Itália, ela tem um problema com os juízes da Itália. Carla Zambelli, às vezes o problema pode ser você, né? Todo esse papelão que ela fez com que ela fosse abandonada pelos próprios bolsonaristas. Então, o próprio grupo político dela já não ajuda ela muito mais, né? Ela tá lá meio que esquecida. E o que vai acontecer com ela, vamos ver. Não sei mesmo. O que você acha, Gani? Eu vejo que ela vai acabar sendo extraditada para o Brasil, né? Essa estratégia de tentar mudar os juízes, acho que tem até um efeito contrário, acaba pegando mal. E há precedentes, né? O caso do diretor do Banco do Brasil, o presidente, né? Ex-presidente do Banco do Brasil, aconteceu isso. Ela vai... Exatamente, Henrique Pisolato. E obrigado, Piperno. E ela vai insistir bastante na estratégia de que ela é uma perseguida política, mas pelo andar da carruagem, Evandro, eu acho que vai ser difícil convencer a justiça italiana. Ela deve voltar para o Brasil. Que foi, Lucas? Só colocar mais um ponto que eu acabei esquecendo de lembrar. É interessante como o jogo virou, né? Porque o Cesare Battisti, que era um terrorista condenado lá da Itália, ele buscou refúgio aqui no Brasil. A Itália pediu pro Brasil extraditar e o Lula falou, não, vou manter ele. O amigão terrorista do Lula, Cesare Battisti, quis manter aqui. Aí agora o jogo virou, né? Agora é o Brasil pedindo que a Carla Zambelli seja extraditada. É que eu até concordo com o Gani, né? Eu acho que no final das contas a Itália vai
sim ser o adulto na sala e vai mandar a Carla Zambelli pro Brasil. Mas se eles quisessem fazer uma birra, falar, peraí, quando a gente pediu um terrorista, vocês não quiseram mandar, agora a gente vai ficar com a Carla Zambelli também. Mas acho que ninguém quer ficar muito com a Carla Zambelli no final das contas. Eita, você avalia dessa maneira, Piper? Eu acho que ficar com a Carla Zambelli, realmente, olha, todo mundo já ficou com companhias melhores. Né? De qualquer forma, eu acho o seguinte, ela virou, de fato, uma companhia tóxica aí pro bolsonarismo, né? Ninguém quer a Carla Zambelli por perto. Até por isso, talvez eles torçam para que ela fique por lá. De qualquer forma, os argumentos dela são muito frágeis, né? Quer dizer, cada vez que ela fala em perseguição, acho que um magistrado italiano pega a imagem dela correndo armada lá, perseguindo o sujeito. Outra coisa, tem o negócio da invasão do Conselho Nacional de Justiça, que é algo muito forte. Agora, chama atenção ela dizer que lá na Itália, por conta da influência do governo Lula e tal, ela foi para lá já mirando abrigo sob um regime de direita. Só que ela só não calculou o fato de que Giorgia Meloni, embora seja uma política de direita, ela tem ótimas relações com o presidente Lula, que, sei lá por quê, costuma ter esses amigos um pouco exóticos. Eu sugiro a essa turma de direita radical que, se algum dia quiser abrigo, fugir para outro país e tal, vá para a Hungria. Acho que com o Victor Orban eles talvez fiquem um pouco mais protegidos. Ou mesmo nos Estados Unidos, talvez seria uma estratégia muito melhor para ela no atual momento. Ela achou que era muito caro. Acho interessante vocês avaliando assim, qual fuga seria melhor para Carla Zambelli, né? Ela tentou os Estados Unidos primeiro, né? E não foi? Ela não foi primeiro para os Estados Unidos e depois ela foi para a Itália, né? Porque eu acho que uma fuga para os Estados Unidos seria melhor, né? A naturalidade com que a gente fala sobre isso é interessante. Ok. É que ela achou caro. Constituição... Não, pensando na lógica, né, de quem tá foragido. Não. Maravilhoso, né? Os três analisaram, não, vamos, sabe, Hungria, ela poderia ter fugido para os Estados Unidos, né? Foragida. Pera lá. A fuga também é uma arte de decidir nesses casos. Por exemplo, verdade. A Ramagem fugiu para o Roraima. O outro tonto da Polícia Rodoviária Federal foi pegar avião no Paraguai e acabou sendo ainda com documento falso. Agora, você entende que, de fato, a Carla Zambelli foi totalmente rifada pelo bolsonarismo, Alangani, que está todo mundo agradecendo que ela esteja longe? Olha, não sei se foi totalmente rifada, mas assim, a família Bolsonaro já perdoou o episódio que ela sacou a arma, né? Politicamente aquilo de fato foi muito ruim, há rumores, né, de pesquisas internas que aquilo possa ter tirado votos, não sei se tirou votos decisivos, mas de qualquer maneira era uma semana justamente onde o Jair Bolsonaro estava numa crescente, né? Ganhou tração ali e aí foram dois episódios, o dela e do Roberto Jefferson. Mas o que a gente percebe é que a família Bolsonaro, diferentemente do passado, e não só a família Bolsonaro, também estou falando dos apoiadores do ex-presidente, não defendem mais com tanto rigor, com unhas e dentes, a Carla Zambelli como fazia antes. Ô Lucas, e você entende que todas essas atitudes de Carla Zambelli foram atitudes, digamos, individuais, que ela tentou trazer como algo para fortalecer o grupo, ou, o que é pior, ela teria sido influenciada por um grupo, executado, e no momento em que o bicho pega, esse grupo se afasta? Você diz as atitudes dela... As atitudes relacionadas... a atitude da arma, ao episódio relacionado à invasão do Conselho Nacional de Justiça, porque várias vezes em que nós questionamos altas lideranças aqui do grupo, por exemplo, numa entrevista com o Valdemar Costa Neto, ele menciona, puxa vida, a Carla é doidinha demais, né? A gente avisava ela, Carla, não faça isso, mas ela é doidinha. Então, assim, jogando como se fosse uma característica exclusiva da deputada Carla Zambelli que a fez se colocar em maus lençóis e não necessariamente um pedido de um grupo que encontrou na Carla Zambelli a coragem para executar essas questões. Eu vou usar um termo educado aqui. A Carla Zambelli é uma pessoa muito pouco inteligente, mas muito pouco inteligente mesmo. A trajetória política dela se inicia nas manifestações, no impeachment da Dilma, onde ela era responsável por cuidar de banheiro. De cuidar de banheiro das manifestações, ela foi para Brasília, quando estava rolando um acampamento, quando estava rolando um trabalho sério para obter o impeachment da Dilma, que era fundamental para o país naquela época, ela ficava fazendo um show ali, fazendo um circo, né? O pessoal de lá conta, né, que a Carla Zambelli comprou algemas de sexo
sex shop pra se algemar ali no Congresso, e ela era vista como piada pelos políticos ali. Ah, tá, é aquela doida que tá de algema de sex shop pra, enfim, angariar alguns likes e tal. E aí ela conseguiu. O problema é que, como sempre, a Carla Zambelli, ela vê uma oportunidade onde talvez ela possa crescer e ela fica afobada, ela fala, putz, é isso. Quando um eleitor petista lá foi encher o saco dela, ela falou, pronto, eu vou aparecer pra cima desse cara, eu vou sacar a arma e vou atirar pra cima. Quer dizer, e meteu os pés pelas mãos, se deu mal por conta disso. Quando viu o hacker vermelho, né, o tal do hacker vermelho, que foi o cara responsável por vazar as conversas do juiz Sérgio Moro, né, o responsável pela Vaza Jato, o que ela achou brilhante de fazer? Eu vou contratar esse cara pra tentar invadir o sistema do CNJ pra fazer um mandado de prisão do Alexandre de Moraes. Quer dizer, são coisas que ela acha que ela vai crescer, mas ela acaba não prejudicando apenas a si própria, mas todo mundo ali ao redor dela. Alguém quer acrescentar algo? Não, eu acho que ela é muito impulsiva nos 2 episódios, né? Saca a arma ali, ela poderia ter reagido de uma maneira mais inteligente, que seria justamente se vitimizar, né? E aquilo teria um efeito político mais favorável ao Jair Bolsonaro, a ela também. E no caso ali, acho que também muito afoita, né? Lá com o hacker tentando provar uma fragilidade das urnas e foi se meter com um hacker extremamente perigoso. Tem alguma coisa que você queira acrescentar ainda, Piperno, depois último dessa pancada? Eu continuo, eu até me ofereço, se ela quiser, um auxílio aí, e para escrever o seguinte: o que ela foi fazer na conversa com o presidente Bolsonaro, na qual ela levou o hacker? Por que ela foi oferecer um hacker e por que o presidente Bolsonaro aceitou e mandou o hacker conversar com a Comissão das Forças Armadas? Qual era a intenção deles? Sim, eu consigo realmente imaginar a Carla Zambelli se juntando em um local com você e contando essa história para que você escreva. Gostaria muito. Consigo. Porque se juntou com o hacker vermelho. É.